Shalom, shalom, irmãos. Estamos aqui mais uma vez no De Volta para Jerusalém para mais um estudo onde vamos revelar mais um entendimento da palavra. Nós vamos começar com o livro de Marcos, da Brit Hadashah, que a gente chama de Novo Testamento, no seu capítulo 3, começando a partir do versículo 13, onde a maioria das Bíblias intitula Jesus escolhe os seus apóstolos. Eu vou fazer a leitura em uma Bíblia NTLH, nova tradução na linguagem de hoje, a qual eu não recomendo, a não ser que você tenha noção dos erros que ela tem, mas a leitura dela é mais simples. No versículo 13, fala o seguinte: Jesus subiu um monte, chamou os que ele quis, e eles foram para perto dele. Então escolheu 12 homens para ficarem com ele e serem enviados para anunciar o Evangelho. A esses 12 ele chamou de apóstolos. Eles receberam autoridade para expulsar demônios. Os 12 foram estes: Simão, a quem Jesus deu o nome de Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu. A este ele deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. Eu vou até aqui, o versículo 17, porque esse é o tema do nosso estudo de hoje. A maioria das Bíblias, creio que todas elas, falam que a palavra Boanerges, nome dado a Tiago e João, significa filhos do trovão. Não é isso. Esse é um dos erros que existe nas traduções e que nós vamos estar explicando aqui. Quando você vai para o livro Comentário Judaico do Novo Testamento, de David Stern. David Stern é um judeu criado na cultura judaica, nos ensinamentos judaicos, e aos 37 anos ele chegou à conclusão que Yeshua, Jesus, era de fato o Messias. Com isso ele resolveu escrever, traduzir uma Bíblia, conservando todo o judaísmo que foi arrancado, para o entendimento nosso. E ele escreveu o comentário judaico do Novo Testamento. E em seu livro, na página 113, vai estar aparecendo para vocês aí, onde ele está fazendo o comentário do capítulo 3 de Marcos, no versículo 17, ele vai dar o seguinte ensinamento: a maioria das versões em português diz que Yeshua chamava os filhos de Zebedeu, de Boanerges, ou seja, filhos do trovão. A palavra grega Boanerges não significa nada. Ou seja, na verdade, Boanerges não é uma palavra em grego. Se você for num bom dicionário de grego, ele vai afirmar que Boanerges não é uma palavra grega. Não significa nada. Por isso, deve estar transliterando algo do hebraico. A gente sabe que as escrituras, até o Novo Testamento, boa parte dos livros foram escritos em hebraico. Por isso deve estar transliterando algo do hebraico. Uma possibilidade do que eles estão transliterando é a palavra Binei Regesh, que significa literalmente filhos do sentimento. Pessoas emotivas, pessoas que se empolgam com facilidade. Outra possibilidade é que eles estão tentando transliterar a palavra em hebraico Binei Rogeis, literalmente filhos da ira, ou seja, pessoas que ficam iradas com facilidade. Para um exemplo sobre como aqueles jovens homens irados se apresentava, aí ele pede que a gente olhe em Lucas 9:54, que diz o seguinte. Eu vou ler a partir do 51 de Lucas 9. O título: Os samaritanos não receberam Jesus. Como estava chegando o tempo de Jesus ir para o céu, ele resolveu ir para Jerusalém. Então mandou que alguns mensageiros fossem na frente. No caminho, eles entraram em um povoado da região de Samaria, a fim de prepararem um lugar para ele. Mas os moradores dali não quiseram receber Jesus, porque viram que ele estava indo para Jerusalém. Quando os seus discípulos Tiago e João viram isso, disseram: o Senhor quer que a gente mande descer fogo do céu para acabar com estas pessoas? Porém Jesus, virando-se para ele, os repreendeu. Então eles
e os seus discípulos foram para outro povoado. Irmãos, o Boanerges, na verdade, era uma referência porque esses irmãos eram pessoas que se iravam fácil. Era no sentido de trovejadores, pessoas que se irritam fácil, que não têm controle. É por isso que ele chamou do que hoje dizem que é Boanerges. Quando alguém tentou traduzir, tentou transliterar o que significava a palavra. E durante esses milênios aí que as escrituras vêm andando, começou a se dizer que Boanerges significava filhos do trovão. E dando continuidade aqui no que David fala, ele fala que o texto explica a expressão como significando trovejantes, que em grego poético significa quase a mesma coisa, que ambos equivalentes em hebraico. Então esse é o verdadeiro entendimento. Boanerges não quer dizer filhos do trovão. Boanerges foi uma tentativa de transliterar uma palavra em hebraico de origem aramaica, como eu vou mostrar aí que o próprio dicionário em grego fala que a palavra é de origem aramaica. E tem esse sentido, né? Esse sentido mais de algo trovejante, de pessoas que se irritam fácil. E com o reforço de Lucas 9,54, a gente vê que de fato eles tinham um espírito de tentar resolver com ira ao ponto de Yeshua ter que repreendê-los. Mas esse ensinamento ele não é somente para explicar uma transliteração errada. Não. O verdadeiro significado desse ensino é como uma tradução errada pode gerar heresias e levar as pessoas a cometerem erros gritantes. Existe um livro chamado Trono sobre Trono, de um suposto profeta chamado Davi Rebolo. Ele fala que ele teve uma visão e então ele escreve nesse livro que demônios agem no zodíaco e que de tempos em tempos, assim como muda o zodíaco, muda demônios que estão governando. E aí esse cara inventa um monte de decreto que tem que se fazer para enfraquecer aquelas entidades. Enfim, eu não vou entrar nesse detalhe, eu não recomendo esse livro, por favor. Eu vou estar colocando aí a imagem, nessa parte que está escrita aí, decreto. Observe como essa falha leva o povo a cometer heresia. E se essa pessoa fosse de fato profeta, ele não estaria cometendo um erro, uma falha dessa. E no decreto ele fala: Jesus chamou seus discípulos desde o início de Boanerges, que significa filhos do trovão. Aí ele cita Marcos 3,17. Não, já errou. Não significa filhos do trovão. Especialmente a João. Assim, ele estava escrevendo em sua genética o destino que lhes atribuiu. O trovão é nada mais do que o som que emite os raios. Simplificando, um trovão é o ruído da onda de choque do ar que é esquentado instantaneamente a mais de 28 mil graus Celsius por um raio. Ser denominado por Jesus como filhos do trovão significa que eles mudariam instantaneamente sua geração e as regiões que estavam na escuridão pelo poder que estariam neles. Eles seriam capazes de produzir uma explosão de luz de Cristo que mudaria definitivamente a realidade espiritual das regiões da Terra. Não é isso, porque a tradução não significa filho do trovão. Isso não passa de uma falsa interpretação. Isso está na página 104 do livro Trono sobre Trono. E mais à frente, na página 106, vem o decreto a respeito disso. E aí ele fala: decretamos que se aproxima o tempo do cumprimento das Escrituras, no que Deus esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Romanos 16:20. Todo o engano da filosofia milenar será exposta sobre a terra. De fato, eu estou expondo aqui esse erro dele, esse engano que ele cometeu. O corno de governo da Grécia, no corno chifre, né, no caso de poder, da Grécia chegará a seu fim, e todo o rastro de suas doutrinas na igreja será lavado pelo sangue de Cristo. Estabelecemos que o trono de Cristo está assentado em lugares de governo em seu corpo.
e que a Igreja das Nações diferenciará entre a teologia filosófica do mundo e a verdade pura demonstrada pelo poder de Cristo em seus enviados. Profetizamos que nesta geração será despertado o céu do Senhor para remover enganos das gerações e que o corpo de Cristo será restaurado em toda a terra. Seus filhos escutarão sua voz e serão chamados filhos do trovão. Desde o início, isso nunca significou filho do trovão, na verdade está se referindo a um comportamento de ira que eles tinham, como qualquer pessoa tem, mas eles tinham isso mais aflorado. E em Lucas 9,54 isso é visto claramente. Então é isso mostra como a má interpretação das Escrituras, a má tradução que foi feita tem gerado ao longo dos séculos e dos milênios todo tipo de heresia. E nós precisamos estudar e aprender e nos aprofundarmos para evitar tal tipo de erro e de falha. Então é isso, esse foi mais um estudo. Espero que vocês tenham gostado. Não foi minha intenção, em nenhum momento, querer ofender o suposto profeta Davi Rebolo, não, mas expor a verdade, expor o erro e uma falha. E que nós possamos voltar com mais estudos. Eu sempre peço que dê like, compartilhe, se inscreva no canal. Tem muito mais estudos para serem postos aí no canal. Mas eu peço paciência e nós vamos fazendo um pouquinho. E é isso. Shalom, shalom. Que o Eterno abençoe e guarde todos vocês.